Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, Bola, Cebola, Cebola, que tem sempre o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura, que também, naturalmente, acontecerá dentro de alguns minutinhos. Antes de passar para o nosso amigo já da casa, logo logo ele vai ganhar um crachá, o Marcelo César. Eu quero agradecer novamente aos trabalhos habituais, sempre eficientes dessa equipe maravilhosa, Betânia, Luciana, Márcio, que sem eles nós não estaríamos aí penetrando nas ferramentas midiáticas que vocês possuem. Agradecer também enfaticamente Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere e nos abre todas as portas e janelas do universo lusófono. Antes de passar mesmo para ele, eu quero parabenizar a BCC Television, que no dia 1º de setembro completou a sua primeira primavera. Que não seja a primeira, ou melhor, que seja a primeira de uma longa série e que tenhamos, todos nós que estamos fazendo um esforço bastante grande para isso, que ela atinja o seu lugar devido, que é o de grande sucesso. Parabéns ao nosso ilustre mestre Campos de Carvalho, o Bernardo Campos de Carvalho, que fez essa loucura, que fundou essa emissora e que eu espero que ela não afunde. Foi um horror isso, né? Funda e afunda não é legal, né? Você é mal presságio. Bernardo, desculpa a brincadeira, Bernardo, receba naturalmente as nossas congratulações. Ao meu lado direito, Marcelo César, que há 4 décadas dedica-se ao bom espiritismo. Eu o conheço há uns 10 anos. 4 décadas, 4 olha décadas. isso, 40 anos nessa Você área. literalmente nasceu no Praticamente, Ralph. É. Que coisa, hein? Vamos lá, deixa eu só terminar aqui. Sua filosofia e prática do espiritismo. Na bagagem, olha, isso aqui não é para qualquer um, hein, gente? 1,5 milhão de livros vendidos nos seus 20 editais. Agora que saiu é o 21º? Esse é o 21º. 21º. E lançou em coautoria com Elton Villani, Levante Seu Astral, pela editora Vida e Consciência da nossa amiga Zívia Gasparetto. Meu caro, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Você é um master do espiritismo. Eu te conheço já, como eu falei, acho que há uns 10 anos, e sempre te admirei pela convicção, principalmente. Você sempre batalhou, sempre falou, mas sempre de uma forma muito light, sem querer doutrinar as pessoas. Isso eu acho fundamental. Eu acho que isso não cabe mais. Eu acho que já foi, né, Ralph? A gente vive hoje no mundo, ainda mais esse mundo tão conectado, que a gente tem informação tão rápida. Às vezes desviadas, mas tem tudo bastante bem, não informação. interessa que até tenha informação desviada, mas assim, e que a gente tenha até a consciência de saber, né, de ter elementos para poder separar toda essa informação, mas assim, não cabe mais hoje impor às pessoas uma doutrina ou um tipo de fé, um tipo de pensamento que seja. Eu acho que as pessoas elas têm que ter toda uma liberdade de pensamento e de poder, acima de tudo, decidir sobre o que é melhor para elas. Eu acho que hoje não tem, mas acho que é muita arrogância e muita prepotência da nossa parte de impor às pessoas, olha, isso está certo, se não tiver certo, então a hora que você morreu, a hora que acontecer alguma coisa, vai acontecer isso contigo. Eu acho que isso não é ser espírita, não é ser espiritualista, porque eu acho que a base da espiritualidade justamente é você proporcionar ao próximo bem-estar. E não é só do espiritismo, para qualquer religião, né? Exatamente. Eu acho que eu parto do princípio que no momento em que você tem que impor, é porque não é bom. Exatamente. Pelo menos para aquele que você está impondo. Não, mas de forma alguma. Então, quando você já vem, né, com a imposição, né, quando você obriga, pode ver, toda vez que vê alguma coisa nesse sentido para a gente, na vida da gente, de imposição, de obrigação, pode ver que não funcionou. Desde os nossos pais, quando vieram com coisas para cima da gente na educação, tudo que foi imposto não funcionou. Então, você tem que fazer com que a pessoa ela se sinta bem. Então, você tem que explicar, você tem que fazer com que ela entenda. Conscientizar, né? Exatamente, conscientizar. E na conscientização, no entendimento, ela vai aceitar ou não. Então, é simples assim. Acho que é por isso que no meio, né, de toda essa carreira aí quer dizer, não são 40 anos de carreira, são 40 anos
metido na espiritualidade. Envolvido. Eu estou desde os 10 anos de idade com isso daí. Mas aí depois são mais de 20 anos com os livros. Então eu percebo isso, essa transformação com as pessoas. E esses livros sempre sob orientação de alguma entidade? Como é que é? Sim, sempre eu tive. Psicografia? Sempre eu tive ligado com a psicografia, né? Desde os 13, 14 anos eu comecei na escolinha de médiuns, né? Porque quem é ligado com o espiritismo sempre vai num centro, então você começa a estudar na escolinha de médiuns e tudo mais, tal. Então eu fiz todo esse estudo clássico, como a gente diz, né, dentro do espiritismo, só que assim, os anos passam e aí você começa a perceber outras realidades, outras verdades, você começa a abrir um pouco mais sua consciência, a mente, e aí você percebe que existem outras coisas mais para você estudar, né? Que, por mais que assim, eu respeito muito, eu sou super fã de Kardec, Allan Kardec. Né? Então, para quem não conhece, né, Allan Kardec é o fundador da doutrina espírita, né? O pai, é o codificador da doutrina espírita. Mas assim, Ralph, o Kardec ele veio, ele codificou e ele ainda deixou, né, antes de morrer, assim, olha, tem que continuar. O negócio tem que continuar. Não é o... O que a gente... não que bate muito, mas o que acontece? A gente tem um problema muito sério, porque assim, a Constituição de 1891 do Brasil, ela colocou o espiritismo como crime. Então, o que aconteceu? Muita gente que se converteu ao espiritismo aqui, ela se converteu ao espiritismo com uma capa de católica. Tanto que você pode ver, que é uma coisa muito engraçada, centro espírita no Brasil tem nome de santo. Geralmente tem nome de santo, então você pode ver. Então você vai no Centro Espírita Santo Agostinho, você vai no Centro Espírita da Irmã Clara, você vai no Centro Espírita... Então assim, ficou uma simbiose, fez uma coisa muito grande com o catolicismo. Então a gente importou muito do catolicismo. Então, e a gente fugiu muito do espiritismo clássico. Então, e tanto que a gente foi mais para a área do assistencialismo. O espiritismo hoje brasileiro, ele claro, e com toda, assim, eu sou muito fã desse trabalho também, ainda mais um país, né, onde a gente vê uma Operação Lava Jato, né, onde o nosso dinheiro vai embora, assim, né, pelo ralo. Então, assim, eu acho muito bonito, mas, assim, o espiritismo, de uma certa forma, ele acabou indo para esse tipo de trabalho. Por quê? Porque fazendo o trabalho assistencialista, né, e você ficando, né, sob essa capa do catolicismo, então, assim, você tinha um papel na sociedade onde você não era tão atacado. Vai transitando pela sociedade sem ser atacado. Então, tanto que aí chega o auge nos anos 40, 50, com Chico Xavier, que o espiritismo tem um lugar maravilhoso. E ele é respeitado, né? E ele é admirado por várias correntes. Foi o auge do espiritismo, até os anos 80. E aí, depois disso, com outras correntes, com a paranormalidade que começa a ser estudada, investigada e tudo mais, o espiritismo clássico, né, dos centros, eles pararam de estudar, eles ficaram somente nos livros do Allan Kardec. Então, isso fez com que fosse perdendo um pouco. Então, assim, por mais que tenha um tratamento bom e tal, então, assim, às vezes você chegar e você ser consolado e ter aquele, né, como a gente diz, né, eu costumo, né, com o grupo dos nossos amigos que temos o trabalho espiritual, dos espíritas ortodoxos, que quando você tem algum problema diz, não, mas isso você tem que se resignar porque isso é um problema de vida passada. É um karma. Né? Isso é o tal karma. Uhum. Então, assim, e nós não compactuamos com isso. Né? Porque acho que, né, se você está aqui, né, no mundo, eu acho que a gente tem todas as ferramentas para a gente poder se virar e viver bem. Aliás, eu acho que inclusive é um lance de evolução. Você só evolui quando você começa a resolver os seus problemas. Claro. Senão, é muito fácil ficar embaixo dessa capa também de que tudo é um problema. Alguém me protege, alguém da outra vida, então isso eu não vou fazer nada. Isso eu chamo de conformismo. A resignação. Vocês chamam de resignação. Eu chamo de conformismo. Não, porque o Espírito assim, fique assim, o clássico, eu vou colocar uma coisa bem, assim, pode até ser tosco, mas assim, antigamente,
era a mulher que apanhava do marido, bêbado, então ia num centro, e aí a dirigir, né, quando recebi uma consulta tal, dizia, né, não, então você precisa aguentar o seu marido, porque assim, na outra vida você foi muito ruim para ele, então você precisa, né, agora você precisa se resignar e você precisa, né, perdoá-lo e você precisa aceitar. É uma maneira de você essa resgatar condição. os seus pecadinhos. E hoje a gente, né, nós já temos uma leitura, né, de que se isso acontece, né, então você precisa dar um chute no meio da perna, né? Você deu um chute no meio da perna do seu marido, você faz com você, vá na delegacia da mulher e depois vai lá no nosso grupo espiritual para tomar um passe. E é um passe livre, né? É um passe livre. Nesse caso. Claro. Escuta, claro. eu gostei justamente do introito do livro de vocês, porque não que você desmistifique o espiritismo, mas você fala justamente desse lance. A pessoa vai no centro espírita. E acha que lá vão resolver todos os seus probleminhas. E depois, bom, ganhou um passe, fez um passe, 2, 3, já estou liberado. Aí não vai mais, tá vendo? Não adianta nada. Olha, eu vou lá, isso eu posso puxa dizer vida, para você. Que é isso? Não porque acontece. assim, isso são por mais de 30 anos de trabalhos em centro. Então é assim, você não está bem. Então geralmente centro espírita sempre é o lado bagaceiro para a pessoa. Por que eu digo bagaceiro? Então, assim, e aí você vai entender bem. Por quê? Porque aí você já passou por tudo. Você já foi no médico. Primeiro que sim, você já foi, começa esquisito. Aí você vai no médico. O médico não descobre nada. É aquelas coisas assim que eles te reviram inteiro, não tem nada. Aí você vai na igreja não dá nada. Você vai no pastor, o pastor não descobre nada, te tira lá os demônios, também não acontece nada. Você vai no psiquiatra, Desaloja, você toma tarja preta. Então, assim, você passa por tudo, mas é assim mesmo, Ralf. Eu estou dizendo isso em casos um pouco mais graves. É né? prática isso, não é então teoria. Isso a gente vê. A pessoa chega, praticamente, assim, a gente pegava casos que a pessoa chegava no centro e caía no chão, assim. Prostrado. Então, assim, aí tem todo claro, a gente acolhe, então você vai e conversa, e você, sabe, oferece tratamento, você oferece livros e você, sabe, tenta abrir a cabeça da pessoa e assim, olha, né, de como as coisas que você, né, a maneira como você está vendo a vida, quer dizer, troca de óculos, né, você está vendo a vida muito ou cinza, põe ou então assim, né? sabe, então começa a ver a vida mais colorida, então assim, porque é tudo assim, e também no espiritismo aquela coisa, tudo é problema do espírito. Então, assim, eu estou sendo obsediado, então a minha vida está ruim porque os espíritos estão atrapalhando a minha vida. Então, assim, até pode acontecer de espírito atrapalhando a sua vida, mas você é que é a causa, você é que está atraindo esses espíritos. Assim, se você muda o teu comportamento, esses espíritos vão sair do teu caminho. Quer dizer, isso então, é algo factual. Então tudo é você. Então o lance é você mesmo tem que fazer. O tal da reforma íntima que o espiritismo tanto prega, que muita gente não entende, a reforma íntima nada mais é do que isso. Porra, cara, muda teu jeito. Melhora. Não, seja você o timoneiro do seu barco. Né? Sabe? Você cresce, né? Dá uma crescidinha aí. Para de ser criança. E é legal que agora é o tema do teu livro, né? É o tema do nosso livro. É o tema do livro. E aí só para fechar isso, aí vai no centro, aí tem toda essa conscientização. Aí nós damos um tratamento. Geralmente o tratamento dura de 4 a 8 semanas. Tomando passe ou faz desobsessão, não importa. Tem um tratamento. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Terminou o tratamento, você vai e geralmente tem um curso, tem uma palestra, tem alguma coisa que você faz mais 4 semanas que você faz um tratamento. Depois você é convidado a fazer mais algum outro curso, aprender a fazer um evangelho no lar, você é convidado a fazer uma série de coisas, a ter, né, acesso a ferramentas que vão te possibilitar a você mudar e você conseguir ter uma vida um pouco melhor. O que acontece? Abrir horizonte. Depois de 2 meses, 3 meses, o cara volta, a mulher volta lá e fala assim, tá tudo igual. Entendeu? Mas é assim, mas o problema é minha mulher, o problema é meu filho, o problema é o mundo, o problema é o trabalho, o problema é Al-Qaeda, o
problema é o Trump, sabe? É tudo. O problema é o Trump, tudo é problema. Então, assim, cara, é complicado. E assim, então a pessoa não muda. Por isso que a gente fez o livro. Então, assim, e a pessoa acha, né? Com isso, eu escutei de um grande mentor da nossa casa um dia, que ele falou que um dia ele chegou e ele falou: olha, essas pessoas que vêm aqui mais de 3 meses, pode parar, porque passe não é sabonete. A gente acabou. Não vai, mas como se fosse assim, sabe? Tomar banho e lá, né, toda hora você vai lá como se fosse fácil, você vai, tira a sujeira e aí depois de 2 meses você volta lá todo, né, todo sujo de novo. Por quê? Porque você não faz incorrendo nos mesmos erros. Exatamente, né? Então não dá. Então precisa mudar. Aí entra o teu livro, o Levante Seu Astral. Levante Seu Astral, que eu achei legal, porque a princípio, vai aqui um preconceito. Claro. Falei, pô, isso aqui é autoajuda. Nada contra o autoajuda, hein, pelo amor de Deus. Mas já cansou um pouquinho. Falei, pô, mais um. Aí eu falei, não, peraí, o Marcelo tem um espírito diferente e tal, ele é um cara mais letrado, vamos lá. Aí eu comecei a ler e, de fato, é um belíssimo livro, porque, primeiro que não, como você falou, não tenta impor uma ideologia, uma religião, e muito pelo contrário, você desmistifica isso. Ou seja, você coloca em termos, como eu coloquei, em termos terráqueos, o bom espiritismo e a sua prática. Isso. Não teoria, a sua prática. Isso eu achei muito legal. Jogo a bola para você agora, me fala do livro, ou fala para nós do livro, porque eu achei interessante. Aliás, os primeiros 4 capítulos, velho, é de rachar. Achei ótimo. Porque o livro surgiu de uma proposta que nós temos reuniões semanais, né, do grupo. Eu tenho, né, justamente esse grupo, que nós temos toda semana. Esse grupo é fechado ou qualquer não, é um grupo, não, nós chamamos até de colegiado. É um grupo grande, é um grupo de aproximadamente mais de 300 pessoas. Mas se você quiser, desculpe te interromper, se você quiser falar sobre o grupo ou então deixar os dados, telefone, endereço e tal, para que as pessoas possam ir, você fica à vontade, tá? Não, perfeito. O grupo é Espaço da Espiritualidade Independente. Espaço da Espiritualidade Independente. O telefone de São Paulo é 11 50 63 20 50. 50 63 20 50. 50 63 20 50. Perfeito. Então, assim, o que acontece? Só que esse grupo, né, que nós temos toda semana, antes de iniciar os trabalhos, nós temos um grupo pequeno, que é como se fosse para dar o suporte para casa e para também receber as orientações que nós vamos passar para as pessoas desse colegiado. Então, fica um grupo de mais ou menos umas 20 pessoas, que é o grupo, inclusive, onde está a nossa queridíssima Zíbia Gasparetto, né? E tá aí que tem muita gente. Aproveitar, Ralf, eu posso aproveitar no programa? Então eu queria aproveitar, espaço é todo seu. Porque assim, tem gente que me procura toda semana dizendo que a Zíbia Gasparetto ou morreu ou ela não escreve mais. Então eu queria dizer que a Zíbia está com 91 anos, a Zíbia continua escrevendo, trabalhando, está vivinha da Silva e está muito bem. E em breve vai sair um novo romance dela. Então é bom falar isso, porque dizer, as pessoas matam, né, as celebridades. Você poderia, né? Por gentileza, aproveitar e convidá-la a vir aqui a honrar o nosso espaço. Seria ótimo, porque ela adora, né? Ela adora participar de programas e tudo mais. Está aberta a porta. E aí, então, nesse grupo, começou a aparecer, né, uma das pessoas encarregadas, né, de nos passar as informações era o Elton, que é um médium que vinha com a entidade dele. E a entidade dele vinha e passava muita coisa assim para a gente. E eu comecei a achar que as informações que ele passava eram muito pertinentes. Assim. Falava, nossa, mas você fala umas coisas muito legais. E aí um dia eu sou assim, né? Eu pergunto, eu questiono, porque quando uma entidade, eu não sei se você já participou de algum culto espírita, se você já foi em algum lugar, sim, tal. Então, quando a entidade está falando, as pessoas têm medo de perguntar alguma coisa. Sim, acha algo inatingível. É, inatingível. E eu sempre, como eu comecei já com 10 anos de idade... Você é da casa, né? Então eu sempre fui já... Você é assim com eles, eu né? já puxava a saia da Zíbia já, e já queria conversar com o Lúcio, entendeu? Porque Lúcio é o mentor da Zíbia Gasparetto. E o teu é?
O meu é Marco Aurélio. Marco Aurélio. E aí eu sei que eu interrompia, não de chato, mas assim, Sim. na hora que assim, eu percebia que claro. ele deixava aberto para perguntas. Eu via que as pessoas ficavam sem jeito. E aí né? eu assim, mas então, peraí, você está falando então de egrégora, mas o que é egrégora? Aí ele, não, olha, egrégora é quando o pensamento de todo mundo se junta, né? Então, assim, forma uma nuvenzinha em cima da sua casa. Dá uma finalidade. Então, assim, até você, sua companheira, moram 2, 3 pessoas numa casa, então o pensamento dessas pessoas fica em cima da casa. E o melhor é que funciona. É, exatamente. Então, assim, o pensamento dessas pessoas fica em cima de uma empresa. Então, assim, nossa, poxa, mas a gente podia desenvolver melhor isso. Aí ele começou a falar sobre mente social, que era sobre, né, como é que uma cidade anda, né? Por que uma cidade funciona de um jeito e outra cidade funciona de outro? Por que um país funciona de um jeito e o outro país funciona de outro? Né? Claro que a gente sabe da questão cultural, mas por que nós, por exemplo, né, com todas as questões sociais que a gente tem, por que a gente tem um determinado comportamento? Então, né, e aí começou a falar de mente social. E aí falando de toda essa parte energética, que a parte energética não precisa estar ligada com o espiritismo, né? Ela é uma coisa que é muito mais abrangente. E aí comecei a fazer tantas perguntas que um dia ele olhou para mim e falou assim, ai meu filho, você faz muita pergunta. Ele falou, nós vamos fazer o seguinte, então, ele falou assim, olha, você está permitido, eu vou te dar permissão para você gravar nossas... Eu fico imaginando. Eu vou te dar, todo mundo olhando assim, eu vou te dar permissão para você gravar essas reuniões e aí, então, para depois, então, a gente fazer um livro. Nossa. Eu falei, que ótimo, então. Então foram 77 reuniões que ele me deixou gravar. 77 reuniões. Que dá, gente, uma média de dar um pouco, se você uma vez por semana, vai dar 1 ano e pouquinho, né? Vai dar, né? O ano tem 52 semanas, né? Então, colocando o feriado e tudo mais, então deu quase 1 ano e pouquinho aí de reuniões. Eu gravei, compilei tudo isso, mostrei tudo isso para ele, e aí depois nós terminamos os últimos, né, os 2 últimos capítulos, nós terminamos em Porto Seguro, que aí foi feito teve uma festa, né, em Porto Seguro, tudo mais e tal, com um grupo de médiuns e tal, e aí nós terminamos os 2 últimos capítulos em Porto Seguro. E o teu livro, o Levante-se o Astral, é voltado para quem? Qualquer leigo pode ler? Pode ler. Qual é o público que você define? Pode, assim, claro, quem tiver quem for ligado, né, nessa questão de energia, quem já ouviu falar de energia, né, Você fala de magnetismo, né, sobre as forças eletromagnéticas. Então, assim, né, porque a gente você vê, nós estamos aqui conversando e nós estamos aqui transmitindo o programa, mas aqui está cheio de ondas, porque assim, esse programa está sendo transmitido. Então, aqui eu estou falando, tem alguém aí do outro lado da câmera, e a imagem está sendo transmitida de algum jeito. Você concorda? Então, assim, e é por ondas. Então, e essas ondas magnéticas, ela tem o poder energético, tem uma consistência ali e que acaba nos afetando, porque a gente é feito de energia. Eu achei legal que você foi buscar fatos históricos para provar o lance do magnetismo. Então, aí que ele pediu. Então ele falou, olha, para corroborar, né, para a gente poder atestar esse livro, eu gostaria que você fosse atrás, porque você é um cara que foi estudar história, você gosta disso, você vai atrás das coisas. Então, pesquisa um pouco sobre isso. E foi tão legal, Ralf, porque aí quando eu fui atrás, por exemplo, da parte de magnetismo e de ondas eletromagnéticas, isso é uma coisa tão real hoje e que não precisa ser ligada ao espiritismo, por exemplo, que já tem lugares, por exemplo, o Wi-Fi. Que hoje o Wi-Fi, todos nós usamos Wi-Fi. Provavelmente você deve ter Wi-Fi na tua casa, tem na minha, as pessoas hoje ninguém mais vive. Aliás, hoje você chega na tua casa, hoje você não oferece mais café, você oferece a senha, não é? Você vai eu vou na tua casa e você quer a senha do Wi-Fi, aí depois você fala, e agora você quer um café? Que a pessoa morre, né? Se chegar na casa de alguém e não tiver a senha do Wi-Fi. Eu não sei se feliz ou infelizmente. Mas não é. Então, e o que está acontecendo? Isso eu coloquei no livro. Eu sei que assim, Dinamarca,
França, Reino Unido e, se eu não me engano, agora Espanha também começaram a tirar Wi-Fi de bibliotecas públicas, de escolas Por causa do e de barulhinho? lugares públicos, não, por causa dos efeitos e que as ondas eletromagnéticas causam no nosso corpo. Influenciam tanto assim? Influenciam tanto. Então, assim, para você ver como a energia, ela nos afeta. Quer dizer... Então, não é um estudo de, porque é espiritual, porque isso é do espiritismo. Não, isso é uma coisa pertinente. Não assim, é tangível, mas é real. Então isso é real. Então, assim, não, mas assim, não acredito em micróbio. Tá, tudo bem, a gente não vê o micróbio a olho nu, mas o micróbio causa estrago. Então, assim, não é só porque você não vê que aquilo não vai, Não exista. Então, ou não assim, influencia, com né? as ondas eletromagnéticas, então, com o Wi-Fi, por exemplo, e você sabe que a gente já escutava isso nas nossas reuniões espirituais, que falava, olha, vai dormir, procura no quarto não ter. Isso eu já escutava já desde moleque, que era para não ter TV no quarto. Eu me acostumei com isso, de não ter televisão no meu quarto. Senão não durmo. Eu não durmo. Então não tenho TV no quarto. Eu sou um videota, eu fico olhando a televisão. Eu também, adoro. Então eu fico até babar na sala, aí eu vou pro quarto. Mas no quarto eu não tenho. Mas eu tinha o costume de deixar o telefone carregando na cabeceira. Isso faz mal? Então, e aí eles vieram para mim e falaram que porque fica lá o aparelho lá e o aparelho fica emitindo ondas. Então, a partir de hoje, e aí quando eu mudar. fui fazer essa pesquisa, né, das ondas e vendo que esses países estão retirando o Wi-Fi dos lugares públicos, que afeta mesmo as pessoas, aí eu falei, putz, então tem a ver mesmo. Então, assim, então esse livro, ele mostra um pouco, né, sobre essas influências. Mostra bastante. Poxa, e aí ele esclarece. Aí é por isso que aí depois ele entra mesmo na parte espiritual, que ele vai falar sobre faixas energéticas. Aí a gente vai falar sobre... Aí a gente não vai ter como fugir da espiritualidade, porque faixa energética vai estar ligado com a espiritualidade. E infelizmente não vai ser hoje, porque já acabou o tempo. Não, eu sei que eu falo muito, né? Então não tem jeito, a gente fala pra caramba aqui, né? Você fala bastante. Eu sou meio tímido. Não, você fala bastante bem e pertinente, então tá ótimo. Esse é o recado, né, do livro. O propósito do programa é esse, é você falar e não eu. Então, amigos, recebemos Marcelo César, que escreveu juntamente com Elton Villani o livro Levante Seu Astral, pela editora Vida e Consciência, que não tem tudo de espiritismo, chega lá, mas olha, nada contra o espiritismo, naturalmente, como vocês sabem, nós nunca tivemos aqui um viés religioso, um viés de cor, de política, nada. A nossa única obrigatoriedade é que as pessoas que sentam aqui tenham um bom conteúdo e principalmente muita honestidade, que naturalmente é o caso do Marcelo. Então, Marcelo, receba os nossos agradecimentos. Eu que agradeço, Ralf. E que você continue a tua trajetória exitosa, muito obrigado. Fora ou dentro do espiritismo, que você seguramente sempre fará coisas boas. Muito obrigado, espero voltar aqui. Ter vindo. Pessoal, obrigado pela paciência. Volta logo, né, velho? Eu volto. No 28º. Que seja breve. Pessoal, muito obrigado pela paciência, audiência. Até breve. Tchau, tchau.